Então, se você está numa fase que você está começando a se ressentir muito com as pessoas, seu ambiente de trabalho, profissional, afetivo, familiar, provavelmente você está estagnado em alguma área da sua vida. Então, entre em movimento, porque quando as pessoas estão em movimento, elas não têm tempo para perder e ficar olhando e se prendendo nessas coisas. A pergunta do café de hoje é: qual a importância de gerenciar as emoções através do que pensamos? Eu sempre gosto de dizer que é muito importante porque sempre tudo começa a partir dos nossos pensamentos. E eu recebo também muitas perguntas, assim, dores que as pessoas expressam através de problemas de relacionamento e que tem a ver com, às vezes, discussões, falta de comunicação, problemas de comunicação. Então, tudo começa a partir do pensamento. É muito importante a gente entender que se a gente fica pensando o tempo todo, isso daí é algo que vale a pena pontuar, prestar atenção. Se você passa o dia inteiro pensando algo negativo a respeito de uma pessoa, dificilmente, no momento que você estiver com aquela pessoa, você vai ter uma reação positiva. Porque o que nós pensamos, nós acabamos reagindo. A boca fala do que está cheio o coração. Já ouviu essa expressão, essa frase? É muito isso. Então, primeira coisa, a pessoa quer trabalhar as suas emoções, ela tem que gerenciar elas a partir do que ela pensa. E é lógico que nós somos pessoas humanas, sujeitas a diversas falhas, estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, o fato de você já estar aqui já é um grande indício que você já está num processo acelerado de evolução, de construção dessa personalidade que quer se tornar uma pessoa melhor para você e para as pessoas que você se relaciona. Então, como é que a gente consegue trabalhar isso? Primeiro, a partir das nossas emoções, a partir do modo como nós pensamos. Então, o que acontece? Eu vejo assim muito, mas se porventura a minha esposa ela tem um temperamento tal, então o meu marido, o meu chefe, o que a gente tem que entender? Primeiro, quem já teve esse despertar, seja em qual conceito você esteja trabalhando, que você já teve um entendimento para algo que você já evoluiu em algum aspecto, quer seja relacionado ao entendimento do seu temperamento ou relacionado à sua personalidade, você já teve o entendimento que você pode se tornar melhor, você consegue trabalhar melhor aquela emoção. Por exemplo, uma pessoa que é colérica, quem é colérico vai se identificar com isso. Você está no trânsito, por exemplo, está dirigindo, alguém te fecha. Não que os outros temperamentos vão achar divertido isso, não vão, lógico. Mas o colérico é aquele que vai ter aquela reação, que vai ter a tendência a ter aquela reação mais explosiva, de mais indignação. E tem diversas outras situações que eu poderia colocar e trazer aqui. Mas o que eu quero trazer para você? Quando você já é autoconsciente, você já sabe que você tem essa tendência a partir do seu temperamento, na hora você sempre vai ter, a gente sempre vai ter situações de raiva, sempre, independente do temperamento, a gente tem que saber trabalhar essa raiva. O fato de saber que ela existe, que a gente vai ter essas reações, não faz com que ela deixe de existir. A gente não vai ter momentos, ok, já sou autoconsciente disso, então nunca mais eu vou sentir raiva. Não, a gente vai sentir raiva, só que na hora já acende uma luz. A gente já sabe que a gente tem que trabalhar essa raiva. Por quê? Porque quem vai se prejudicar, quem vai se contaminar ou pode se contaminar e se prejudicar em termos de relacionamento, você tem o exemplo do trânsito, mas pode ser numa discussão, por exemplo. Pegando novamente, independente do temperamento. Sabe aquelas discussões que duas pessoas começam, um fala uma coisa e o outro sempre tem que retrucar? Às vezes é uma questão, por exemplo, de um problema que alguém está relatando. Eu tô com um problema X, aí o outro, pois é, eu também tenho problema Y, então eu já vivi isso que você tem, então eu sei. E às vezes aquela outra pessoa, ela só quer acolhimento, ela só quer alguém que ouça aquela dor dela, sem necessariamente dar diagnóstico nenhum, sem necessariamente ouvir que o outro já teve. Às vezes a intenção do outro não é necessariamente querer dizer que ele é melhor porque ele tem mais experiência, às vezes é até no sentido de querer demonstrar empatia, de dizer que sente, já sentiu aquela dor, só que dependendo de como estiver o nível de relacionamento ou como estiver a relação daqueles dois, aquilo ali pode ser
percebido como algo não positivo, como algo negativo. E é por isso que acontecem muitas discussões, principalmente em relacionamento afetivo. Porque é um que tá com problema e o outro também tá com problema. E tipo assim, você não tá, você tem problema, mas eu também tenho problema. E assim vai, ninguém ouve ninguém e se ressentem. Então, voltando para a questão do pensamento. Você tá com uma mágoa, tá com alguma reserva com aquela pessoa, independente de qual situação de relacionamento que você esteja, seja profissional, seja afetiva, familiar. Qual que é o primeiro passo para você gerir essa emoção? É você procurar ressignificar essa dor. Então, o que significa? As pessoas têm dificuldade de entender esse ressignificar. É dar um novo significado. É pegar aquela situação, aconteceu algum problema, alguma discussão que você teve, aquilo ali causou uma mágoa, um ressentimento. Lembra que mágoa é a água parada, né? Fazendo a metáfora, a associação, aquela água que fica ali estragada dentro da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para aquilo. Não é fazer de conta que não aconteceu, porque quando a gente faz de conta que não aconteceu, isso é pior. O efeito emocional disso é pior. Aí é o que acontece, aquilo ali que a pessoa vai acumulando, e às vezes uma coisinha de nada, uma gotinha faz com que tenha uma discussão e às vezes aquilo ali tem proporções que são irremediáveis em termos afetivos. O que a gente tem que estar o tempo todo fazendo? A gente tem que estar olhando para essas questões. Então, se eu tenho um problema com alguém ou com alguma situação, às vezes não é com uma pessoa, às vezes a gente confunde, pode confundir também isso. Eu tive uma fase da minha vida que eu trabalhei no banco e que ela foi muito feliz durante um tempo e depois de um certo tempo passou a não fazer mais sentido, não ser positiva, não me preenchia mais, não me trazia realização e eu busquei outra coisa. Só que naquele período que eu estava de transição, antes de ter a clareza que chegou o meu momento de sair dali, eu tive momentos de conflitos internos que, se eu não trabalhasse já com essa perspectiva de gerenciar as minhas emoções, eu poderia confundir aquela situação, aquele sentimento do ambiente, do trabalho com as pessoas, porque às vezes é isso que acontece. Às vezes a gente está com uma insatisfação, quer seja profissional, quer seja pessoal, e às vezes a gente projeta essa frustração de uma área que está estagnada, que poderia estar evoluindo, poderia estar sendo produtiva, trazendo grandes resultados. A gente acaba confundindo, se a gente não trabalha, se a gente não olha para essas emoções, acaba confundindo com as pessoas que convivem com a gente. Então, é aquelas coisinhas que você começa a se irritar, que você começa a se aborrecer, são aqueles problemas de relacionamento que muitas vezes não é a pessoa, é aquela situação que realmente chegou o momento que você deve partir para uma outra fase da sua vida. Então, se você está numa fase que você está começando a se ressentir muito com as pessoas, seu ambiente de trabalho, profissional, afetivo, familiar, provavelmente você está estagnado em alguma área da sua vida. Então, entre em movimento, porque quando as pessoas estão em movimento, elas não têm tempo para perder e ficar olhando e se prendendo nessas coisas. Quando você está em movimento, você está produzindo, você está em busca de um objetivo que te traz satisfação, que te traz realização, você não tem tempo a perder com coisas pequenas, com coisas que te desviam, que te tiram o brilho do olhar, que tiram a sua energia, que minam a sua força. Você está sempre, constantemente processando essas emoções. Então, começou a ficar angustiado, começou a olhar demais para as circunstâncias, é porque você está perdendo o ritmo. É hora de você voltar a pegar embalo, impulso e entrar em movimento. Então aproveita o movimento, curte esse vídeo, compartilha para aquele amigo especial. Um beijo, nos vemos no próximo café.